Olá, guerreiro! Seja muito bem-vindo a esta aula de língua portuguesa aqui do Objetivo Concursos. Hoje, nós iremos falar um pouco sobre compreensão e interpretação de texto. Por quê? Nós temos uma mania muito feia, por sinal, de abdicar do estudo desse conteúdo, que é fichinha carimbada em todo o edital. Por quê? Nós acreditamos que o conhecimento prévio que nós temos é o suficiente para resolver as questões de concurso, né? Só que não é suficiente, justamente porque nós o fazemos de maneira errada, tá? E é preciso entender a diferença entre a compreensão e a interpretação, a forma como as bancas cobram, o que são distratores, quais são as técnicas utilizadas para dispersar você, candidato. E hoje a nossa aula será sobre isso. Tenho certeza que você sairá daqui hoje com um outro pensamento a respeito de compreensão e interpretação de texto. Tudo bem? Então vamos começar. Primeira coisa que eu preciso dizer a você é que o estudo da compreensão é diferente do estudo de interpretação de texto. Por quê, professora? Qual a diferença? Olha, a compreensão de texto, ela é feita, você obviamente vai fazer a primeira leitura do texto para que você tenha ciência de que trata aquele texto. O texto é uma poesia, o texto é uma crônica, é uma entrevista, é um artigo de opinião. Primeira coisa que você vai se ater é a tipologia e ao gênero textual. Dali você vai conseguir retirar informações a respeito do assunto, qual autor escreveu aquele texto, se aquele texto ele é narrativo, é descritivo, injuntivo, preditivo, ele é dissertativo. Você vai conseguir entender também na primeira leitura se aquele texto é um artigo de opinião, é um relato, é uma entrevista, é uma notícia e por aí vai, né? Depois a gente vai estudar com muita calma sobre cada tipologia e sobre cada gênero, tudo bem? Não se aflija, não é hora ainda. Essa é a primeira leitura que nós devemos fazer. É só para nos informar a respeito dos aspectos mais superficiais do texto. Quando nós tomamos conhecimento daquele assunto do texto, nós precisamos ir ao enunciado, porque a partir do enunciado nós já devemos ter o entendimento se o texto está pedindo compreensão ou interpretação. Mas, professora, eu respondo às questões e para mim tanto faz se a questão é de compreensão ou interpretação. Talvez por isso você esteja errando as questões ainda. Por quê? Porque o tratamento que eu preciso dar a um enunciado de compreensão de texto é diferente do tratamento que eu vou dar aos enunciados que pedem interpretação de texto. A primeira coisa, gente, a compreensão de texto, ela trabalha com reescrita, ela trabalha com paráfrase de informação. Professora, buguei. O que seria essa reescrita, essa paráfrase? Olha, gente, paráfrase é reescrita de informações. Eu vou tirar a informação que está dentro do texto e no enunciado eu vou escrever aquela mesma informação, só que com outras palavras. E o nosso problema está aí. Por quê? Porque nós não temos a paciência para voltar ao texto várias vezes. Porque é preciso que você compare informações, tá certo? E nós queremos, em apenas uma leitura, dar conta de todos os enunciados, de todas as questões que cobram compreensão e interpretação de texto. Eu pensei, você pensou. Você faz isso, não faz? Faz, eu tenho certeza que faz. Com uma leitura só, você quer responder a todas as questões de compreensão e interpretação. E eu lamento, bebê,
você não vai conseguir. Ou vai conseguir, mas não da forma que a gente espera aquele resultado. E não é isso que nós objetivamos aqui, certo? Nós queremos que você simplesmente gabarite todas as questões de compreensão e interpretação de texto. Tudo bem? Vamos continuar. Então, vejam. A questão da compreensão de texto, ela é trabalhada por meio da reescrita, certo? Eu vou tirar a informação que está no texto e eu vou reescrever no enunciado aquela mesma informação que está dentro do texto, só que no enunciado eu vou reescrever com outras palavras. E aí você precisa estar muito atento para fazer esse trabalho de comparação de informações. Professor, é chato, professor, é cansativo, eu sei que sim. Mas se é uma certeza que nós temos, é de que toda prova de concurso que cobra língua portuguesa, conteúdos de língua portuguesa, é a única certeza que nós temos. O quê? Vai ter uma questão de compreensão ou interpretação de texto. É certeza cair questão de morfologia? Não é. Você não pode garantir que vai cair questão de morfologia. É certeza cair uma questão de sintaxe? Não, não é certeza cair. Mas compreensão e interpretação de texto, você sabe que vai cair com toda certeza. Então, como nós sabemos que é uma certeza, nós precisamos garantir aquela que a gente tem certeza que vai cair. Concorda? Então, preste atenção aqui, porque hoje nós vamos desvendar o segredo de todas as bancas de concurso. Por quê? Porque elas se utilizam de distratores. O que são distratores, professoras? São essas técnicas de dispersão que as bancas utilizam para enganar você. Ela vai se utilizar de distratores, de 5 técnicas de dispersão para ludibriar você, candidato. Porque a banca sabe que você vai estar cansado, muitas vezes, né? Você deixa para responder a questão de língua portuguesa no final. Então, ela sabe que você vai estar cansado, ela sabe que você vai estar angustiado, ela sabe que você vai estar ansioso por conta do tempo, pela pressão que você faz de querer passar. Isso é normal. Mas quando a gente conhece o segredo da banca, fica mais fácil. Então, hoje eu vou ensinar você justamente essa questão dos distratores, tudo bem? Então, vejam só. Eu já entendi, professora, que as questões de compreensão e interpretação de texto, elas são trabalhadas por meio da paráfrase. E paráfrase é a mesma coisa de reescrita. Eu também já entendi, professora, que a banca vai tirar uma informação de dentro do texto e ela vai reescrever no enunciado com outras palavras. Ela até pode me dar a mesma informação que está no texto, mas ela vai reescrever no enunciado com outras palavras. Ok, até agora você entendeu corretamente. O problema aparece para nós quando a banca, no momento em que ela vai reescrever essa informação, no momento da reescrita, ela se utiliza dos distratores. O problema está aí, nos distratores. E o que são distratores? São as técnicas que elas utilizam para dispersar o candidato, para tirar o candidato do foco, para fazer com que o candidato erre, induzir o candidato a erro, tá bom? Então, vejam só. Nós temos 5 tipos de distratores que as bancas geralmente utilizam. E esses distratores, a gente consegue formar um mnemônico chamado de ela conta. Ela conta, professora? Ela conta. Assim, ó. Ela conta. São os distratores
utilizados pelas bancas de concurso. Professora, o que seria esse ela conta? Preste atenção. Nós veremos agora na letrinha E a técnica de dispersão, que é mais utilizada por todas as bancas, que é a chamada extrapolação. Extrapolação, sim. Nós utilizamos muito frequentemente essa palavra extrapolar. E quando você diz que algo extrapolou, é porque foi além. E como a pessoa que está elaborando a minha prova, professora, vai utilizar essa técnica? Observe bem. Na extrapolação, que é a técnica mais utilizada, né, como distrator, é a banca dizer no texto X, só que lá no enunciado, na hora de reescrever a informação, ela diz X e Y. Observe que Y não está contido no meu texto, mas ela expôs lá no enunciado. E muitas vezes aquela leitura bem apressada nem permite que eu veja, que eu entenda que Y não está dentro do texto. Sabe por quê? Porque a banca ela não vai extrapolar colocando o Y como um assunto que não tenha relação com o texto. Y foi debatido no texto. Em algum momento, Y foi debatido no texto. O problema é que, naquele contexto, naquela situação, Y não foi debatido. Só que você só fez uma leitura do texto. Você fez uma leitura despretensiosa. Você fez uma leitura descuidada. Então, o seu cérebro, ele até diz assim, olha, Y foi debatido no texto. E aí você, por ter feito essa leitura bem apressada, por não ter voltado ao texto para fazer essa comparação de informações, você erra. Por quê? Você sabe que Y foi debatido no texto em algum momento, em algum lugar. Mas naquela situação, Y não foi debatido. Então, o enunciado, ele extrapolou a informação. Entendeu a técnica da extrapolação? Então, professora, qual o meu comportamento? O seu comportamento é, pegou o enunciado de compreensão ou interpretação de texto, que a gente vai já aprender a diferenciar um do outro. Pegou o enunciado de compreensão ou interpretação de texto, volte ao texto e comece a comparar palavra por palavra, expressão por expressão, tá? Não vai com esse comportamento de querer fazer uma leitura do texto e querer responder a tudo, gente. Não vai funcionar. Você vai continuar errando. E se é um assunto que nós precisamos ter a certeza de que a gente precisa acertar, é compreensão e interpretação de texto. Por quê? Esse assunto virá em todas as provas. Tá bom? Então, preste atenção. Na extrapolação, você vai começar a comparar o que está no enunciado com o que está dentro do texto. E você vai perceber que ali no enunciado, o organizador da tua prova, ele extrapolou. Ele foi além do que o que estava previsto dentro do texto. Tudo bem? Diga assim, tudo bem, professora, eu entendi o que você falou a respeito de extrapolação. Nós agora veremos a técnica que é o oposto da extrapolação. Nós veremos agora uma técnica chamada de limitação de informações ou restrição de informações. Então, o L vai formar a palavrinha limitação. Pessoal, a limitação é justamente o contrário da extrapolação. Porque na extrapolação, eu tenho informação a mais. Eu tenho informação que naquele contexto, aquela informação não foi debatida. Diferente da limitação. Por quê? Porque na limitação,
Eu tenho o texto falando de X e Y. Mas o enunciado vai me dizer que não, que naquele contexto apenas Y foi debatido. Ou seja, no enunciado houve uma restrição, uma diminuição de informação. É o oposto da extrapolação. Enquanto a extrapolação, ela me dá informação a mais, que não foi debatida no texto, na limitação eu tenho a diminuição da informação. Professora, como vou descobrir? Só voltando ao texto e fazendo esse trabalho de comparação de informações, tá bom? Ok? Dê um joinha, diga que você entendeu, meu bem. Eu sei que você entendeu. Vamos continuar. Nós já vimos o E, o L, agora vamos ver o A. Professora, qual é essa técnica que inicia por A? Acréscimo de informações. Professora, sua mente bugou. Por quê? Porque você já falou da extrapolação. E extrapolação é acrescer. Concordo plenamente com você, meu bem. Só que aqui a gente tem uma peculiaridade. Nós teremos o acréscimo de informação, mas o acréscimo de informação vai acontecer depois de palavras retificadoras. Palavras que têm o poder de retificar ou palavras que têm o poder de explicar o que foi falado antes. Observe que esse acréscimo de informações geralmente vai acontecer depois das expressões. Ou seja, isto é, ou melhor. Não entendi. Ok, calma que eu vou explicar com muita paciência, tá? Veja só, você vai começar a conferir a informação do jeito que tia Luciana explicou. Sim, tia Luciana sou eu, mas você já sabe disso, né? Veja, eu vou fazer o trabalho de comparação de informações. Eu vou pegar exatamente o que está escrito aqui e eu vou fazer a comparação com o que está dentro do texto. E aí, meu aluno, o que é que acontece? O que você está comparando no enunciado está exatamente igual com o que está dentro do texto. E sabe o que acontece? Você para de comparar. Por quê? Porque a pessoa que fez a sua prova já fez você se apaixonar pelo enunciado. O que foi exposto no início do enunciado está exatamente igual com o que está dentro do texto. E aí você já se apaixonou. Você disse, cara, que questão linda. Está exatamente igual, a questão então está correta. E você esquece de analisar o que vem depois das expressões que explicam ou que retificam. Porque, geralmente, o que pode vir depois dessas expressões, geralmente vai estar errado. Mas você com preguiça, ou ansioso, ou com pouco tempo, já se apaixonou pela questão. Então, você já parou de fazer aquele trabalho de comparação. Então, você começou a comparar aqui. Deu tudo certo? A nossa tendência, e é natural, a nossa tendência é o quê? Cara, a informação está toda linda. Está exatamente igual com o que está dentro do texto. Então, a questão está correta. E você deixa de comparar justamente o que vem depois dessas expressões que retificam o que explicam. Porque geralmente o perigo mora ali, depois dessas expressões. Tá? Então, professora, eu aprendi o que é extrapolar, eu aprendi o que é limitar e eu agora aprendi o que é acréscimo de informações. Eu aprendi que eu preciso
ter a coragem, ser corajoso o suficiente para comparar a informação do início ao fim e observar com mais atenção, com mais ênfase, toda a expressão, toda a informação que vier depois de algumas expressões que tem esse poder de retificar ou de explicar. Exatamente isso. Você já entendeu, você está compreendendo bem, e depois a gente vai praticar com algumas questões justamente nós vamos identificar essas técnicas, tá certo? Em algumas questões. E você vai ver que funciona, tá bom? Então, veja. Nós vimos a extrapolação, nós vimos a limitação e vimos o acréscimo de informações. Nós agora veremos uma técnica que também é muito, muito, muito utilizada pelas bancas. É a técnica chamada de contradição. Contradição. Professora, essa é a mais fácil. A contradição é justamente isso. É você contradizer, é você contrariar, é você negar a informação que está disposta dentro do texto. É quando o seu texto diz X e o enunciado vai dizer não X. Você consegue perceber que há uma contradição de informações, tá certo? E veja o que é que acontece, o que é que a banca vai fazer com você. Ela vai colocar de forma exposta, de forma explícita, essa negação, essa contradição. Não, meu bem. Ela vai tirar do texto a informação X e quando ela for fazer o enunciado, ela vai começar a falar de X, vai prolongar a informação para o final dizer não X, tá? São pouquíssimas as bancas que irão entregar a você uma contradição assim tão explícita, tá? Mas nós conseguimos encontrar questões da banca Sebrasp, nós conseguimos encontrar questões da banca FGV, nós conseguimos encontrar questões da banca IDECAN, da banca NUCEP, da banca IGEDUC, algumas questões nesse formato. E nós vamos já ver isso, tá bom? Mas você precisa ter esse mesmo trabalho de cuidado, de atenção, quando for fazer essa comparação de informações. Porque sim, você aprendeu que você precisa, obrigatoriamente, de que você precisa necessariamente começar a comparar a informação e ir até a última palavra fazendo esse trabalho de comparação. Ok? Sim, eu acredito que está ok até agora. Por fim, a nossa última técnica de dispersão, a nossa última técnica de distração é a chamada tangenciamento. Famoso fuga do tema. Pessoal, o tangenciamento é uma espécie de extrapolação. É quando o assunto principal do texto é X, mas em algum momento eu falei sobre Y. Preste atenção. Só que lá no enunciado vai me dizer que a ideia principal do texto era Y. Veja, a banca que organiza concurso, ela não vai fugir do tema com um assunto completamente aleatório. O assunto que ela vai se utilizar para fazer essa fuga do tema é um assunto que guarda relação com o assunto principal. Só que no texto eu debati de forma mais ampla a respeito de X, mas eu falei em algum momento sobre Y. Só que o enunciado ele vai me dizer o seguinte, que o assunto principal foi Y. Tá? Essas daí, veja que forma exatamente o mnemônico ela conta. São os distratores. São as técnicas de dispersão utilizadas pelas bancas de concurso
para induzir você ao erro, para induzir você a errar essas questões de compreensão e interpretação. E muitas vezes essas questões são até simples, são até fáceis de se resolver. Só que ali a gente está meio que ansioso, preocupado com o tempo, e se a prova que você for fazer tiver redação, aí que a nossa preocupação ela meio que redobra, né? Mas se é uma questão que a gente tem certeza de que vai cair, é a questão de compreensão e interpretação de texto. Então a gente precisa fazer essa análise com mais acuidade, com mais cuidado, com mais carinho, sabe? Tratar essa questão de compreensão e interpretação de texto com mais carinho, com mais cuidado. Por quê? Porque é uma certeza que a gente tem. Vai cair. Pode acreditar, pode esperar que vai cair. Então, é preciso que a gente olhe essas questões de compreensão e interpretação com mais cuidado, com mais carinho. E você agora aprendeu quais são os distratores que as bancas utilizam para mexer com o teu psicológico, tá? E fazer com que você erre. Só que a partir de agora você não vai errar mais, tá? E, obviamente, as bancas, cada banca possui a sua peculiaridade. Então, hoje eu vou passar alguns segredos de algumas bancas e nós vamos praticar. A gente vai conseguir identificar as técnicas de dispersão, a gente vai conseguir identificar o que foi que a banca utilizou para tirar o seu foco. Não se preocupe, tá bom? Vimos compreensão e agora nós veremos interpretação de texto. Veja, professora, eu geralmente, quando eu respondo as questões de compreensão e interpretação de texto, eu tenho aquela mesma preocupação, só de ler, e não vou em busca de qualquer detalhe, porque eu nem sei diferenciar a questão de compreensão e interpretação. Para mim, no final das contas, acaba sendo a mesma coisa. Tá, preste atenção. A questão de compreensão de texto, ela vai fazer com que você se remeta, ela vai fazer com que você se volte ao texto. Então, são enunciados do tipo, de acordo com o texto, segundo o texto, conforme o texto informa que, o texto ensina que, o texto dispõe que. Veja, como na questão de compreensão nós trabalhamos a reescrita, a paráfrase, o normal é o quê? Que você volte ao texto, certo? Então, nesses enunciados de compreensão de texto, você sempre vai entender que ali tem uma palavrinha fazendo com que você volte ao texto. Você obrigatoriamente precisa se remeter ao texto. Então, os enunciados de compreensão, eles sempre vão falar, volte ao texto, bebê. Volte ao texto, meu filho. Volte ao texto, meu amor. Tá? Diferente da interpretação. Por quê? Na interpretação de texto, nós iremos trabalhar com os famosos modalizadores textuais. Ah, não está no texto? Está no texto. Por isso que muitas vezes eu não entendo quando o aluno me diz o seguinte, professora, para mim a compreensão é o que está dentro do texto e a interpretação é o que está fora do texto. Não, meu amor, tudo está dentro do texto. Até porque quando você leva o seu conhecimento de mundo para responder às questões de compreensão e interpretação, você erra. Por quê? Não importa a sua opinião, não importa o que você acha, não importa o seu conhecimento de mundo. Responder a questões de compreensão e interpretação é pura técnica. Você vai olhar o enunciado, você vai voltar ao texto, fazer aquele trabalho de comparação e acabou. Mas nós temos uma tendência a colocar o nosso conhecimento de mundo para responder às questões de compreensão e interpretação. E quando a gente faz isso, geralmente a gente erra. Por quê? Não importa o que a gente ache. O meu pensar, a minha opinião não vai importar. Tá? É chegar, aplicar a técnica e tchau. Muitas vezes o aluno diz, professora, pelo amor de Deus, que texto horrível, eu não entendi nada.
Como assim você não entendeu nada? Eu não entendi, eu não consegui dar a minha opinião. Quem pediu tua opinião? Nenhum texto quer saber a sua opinião. Então toma cuidado com o teu conhecimento de mundo, quando você leva e quer aplicar o seu conhecimento de mundo nas questões de compreensão e interpretação. Porque quando você aplica o seu conhecimento de mundo, você vai errar. É certo que você vai errar. Veja, você pega um texto cujo título diz o seguinte: Eu sou a favor dos filhos que matam os pais. Gente, não seja hipócrita. Quando a gente pega um texto cujo título é esse que eu acabei de falar, a nossa primeira impressão é o quê? Se armar. Você já vai todo armado ler o texto. Esse homem é louco? Esse homem é abestalhado, esse autor. Pelo amor, que coisa ridícula. Você já se arma. Por quê? Porque o seu conhecimento de mundo faz com que você tenha a impressão de que aquele texto ele vai falar sobre algo abjeto, sobre algo que causa asco, nojo. Por quê? Ninguém pode ser a favor de alguém que defende filhos que matam pais. A nossa vivência em sociedade não permite que a gente defenda pessoas desse tipo, sim ou não? Então a gente já se arma, tá? E agora eu lembrei de um livro muito interessante que eu li. Eu, Pierre de Rivière, que degolei a minha mãe, meu pai e meu irmão. Primeira coisa, quando você olha a capa, esse livro é de Michel Foucault. Quando você lê o título do livro, você já se arma, você diz, misericórdia. Primeira coisa que você pensa, não diga que não. Primeira coisa que você diz é, meu Deus do céu, que livro é esse? Uma chacina? Você já se arma. Você já vai começar a leitura já com raiva do autor, porque é o nosso instinto natural. E é preciso a gente precisa se despir desse conceito de querer levar nosso conhecimento de mundo para responder a questões de compreensão ou interpretação, tá? Porque não importa o que você ache, não importa o que você pense. A sua opinião não importa para fazer compreensão e interpretação, tá bom? Na interpretação de texto, eu sei que na compreensão de texto você já está craque, tenho certeza absoluta. Na interpretação de texto, nós iremos em busca dos modalizadores textuais. Modalizadores textuais, professora? Sim, modalizadores textuais. Por quê? Os modalizadores textuais, traduzindo para você, para deixar uma linguagem assim bem fácil para que você consiga tirar o máximo dessa aula. O que são modalizadores textuais? Os modalizadores textuais são pequenas palavras, eu costumo dizer que são pistas que o autor deixa ali dentro do texto a fim de expor a sua opinião, o seu achar, o seu pensar sobre o assunto. Veja, quando eu falo o seguinte, infelizmente, o Brasil é corrupto. Veja, quando eu faço a compreensão, eu consigo entender que ele está falando de um país chamado Brasil e eu consigo entender também que ele está falando que o Brasil, esse país, é corrupto. Eu consigo tirar essas informações a partir da compreensão. Por quê? É o que está exposto no meu texto. É o que está explícito no meu texto. Só que, quando eu faço a interpretação, eu vou observar não apenas que ele está falando que o Brasil é um país corrupto, mas eu vou observar que ele me disse, infelizmente. Infelizmente, é um modalizador textual. Infelizmente, é uma pista que o autor deixou. Por quê? Por meio do infelizmente, ele dá a sua opinião. Ou seja, quando ele diz infelizmente, ele deixa claro que ele não está feliz com a situação do Brasil ser corrupto. Então, nas questões de interpretação, nós vamos em busca dessas pistas textuais, porque
É por meio dessa pista textual que eu vou conseguir captar a intenção do autor, porque você já entendeu que a sua não tem importância. Na interpretação do texto, eu preciso captar a intenção do autor. E eu vou captar a intenção do autor quando ele me dá pistas textuais, quando ele me dá modalizadores textuais. Então, geralmente são advérbios, são algumas locuções verbais, algumas locuções conjuntivas e conjunções, certo? Ali eu consigo captar tudo que o autor ele pode me dizer, só que ele me disse de forma subtendida. Então, enquanto na compreensão a informação ela vai estar explícita, né? Ela foi trabalhada ali por meio da paráfrase, da reescrita. Na interpretação de texto, eu preciso captar o que está implícito por trás daquela palavra. Eu preciso captar o que está subtendido. São os implícitos do texto, são os subtendidos do texto. Porque na interpretação eu vou em busca da opinião do autor. Olha que coisa linda, né? Então veja, a interpretação ela trabalha com um implícito, com o que está subtendido, com o que está oculto. E é por meio desses modalizadores textuais, são as pistas textuais, que você vai tentar captar a intenção do autor, tá bom? Na interpretação, você julga a intenção do autor. O que ele quis dizer quando ele escreveu a palavra infelizmente? O que ele quis dizer quando ele escreveu é muito importante, é extremamente importante, é de suma importância. Ou seja, ali na interpretação, você vai julgar a intenção do autor. Você vai fazer dedução, você vai captar o implícito. Então, agora, a gente viu que na interpretação a busca é a intenção do autor. Então, todas as vezes em que o enunciado ele remeter você ao autor, segundo o autor, conforme o autor diz que, o autor julga que, deduz-se do texto, ou seja, deduzir é você julgar de acordo com as informações. Infere-se do texto, inferir é deduzir, é julgar a intenção. Infere-se do texto, pressupõe-se do texto, subtende-se do texto. O texto está dizendo o seguinte: meu bem, volte ao texto e procure as pistas textuais, que você vai achar e você vai conseguir responder. Olha que coisa linda o conteúdo de compreensão e interpretação. Olha o tanto de informação que a gente pode tirar em uma aula tão curtinha. Então, agora eu vou passar, né? A gente vai olhar aqui algumas questões, a gente vai tentar identificar a técnica e a gente vai debater um pouquinho. Algumas bancas, elas têm segredos, obviamente, né? Questão da banca Sebrasp. A banca Sebrasp, todos os enunciados da banca, eles trabalham justamente com o que a gente acabou de ver, compreensão e interpretação. Quando você vir uma questão, um enunciado da banca Sebrasp, de acordo com o texto, segundo o texto, conforme o texto, você vai entender que ali ela está trabalhando com questão de compreensão. Você vai fazer aquela reescrita, aquela comparação de informação e observar se nessa reescrita a banca ela colocou ali alguma técnica de dispersão. E quando ela pedir, segundo o autor, conforme o autor informa que infere-se do texto, entende-se do texto, subtende-se do texto, ela quer que você vá em busca das pistas textuais, dos modalizadores textuais. Banca IDECAN é a banca que vai organizar a PPCE, e eu particularmente considero os textos longos e cansativos, mas ela tem duas peculiaridades, tá? Se você responder a muitas questões da banca IDECAN, você vai entender. Depois que você pega o ritmo, você consegue responder a todas as questões de forma assim muito tranquila. Ela tem duas peculiaridades.
Primeira peculiaridade, ela sempre vai trabalhar de forma paralela ao título do texto. Então, começou a responder as questões de compreensão e interpretação da banca IDECAM. Dá uma olhada no título do texto. Muitas vezes o título do texto entrega a resposta. Sempre que acontece isso, professora, não. Mas o primeiro passo é, olha o título do texto. E a segunda peculiaridade da banca, que eu acho muito interessante e perigosa também. A banca, ela costuma, na hora que ela vai fazer essa reescrita de informações, ela vai trocar a informação que está no texto por um sinônimo extremamente perigoso. Sinônimo perigoso, professora? Sim. Ela vai tirar a informação do texto, ela vai reescrever no enunciado, só que muitas vezes o que ela vai colocar aqui, ó, o que ela vai tirar de informação do texto para o que ela vai colocar no enunciado é um sinônimo, um termo sinônimo, que muitas vezes a gente não tem conhecimento. Quando eu digo assim, meridional, e eu trouxe uma questão justamente sobre esse termo. Meridional se refere à parte norte ou à parte sul? Setentrional refere-se à parte norte ou à parte sul? Pois é. O texto falava sobre, eu não me recordo, mas a gente vai já dar uma olhada. Eu não lembro se era parte norte ou parte sul, e trocou a expressão norte e sul justamente por uma dessas duas palavras. E aí você tinha que saber o significado. Porque se você não souber o significado de setentrional e meridional, você não conseguiria responder. Então, assim, não basta saber apenas as técnicas de dispersão. Não basta você saber apenas resolver. Eu sei como é que eu resolvo questão de compreensão e interpretação. Você precisa também entender a forma como a banca trabalha. É você conhecer o seu inimigo. Você está indo para a guerra, mas você não sabe se o seu inimigo ele é bom em rastejar, se ele é bom em se camuflar. Você não sabe se ele é bom com arma longa, arma curta, e você vai para a guerra. A chance de você obter vitória é muito pouca. Por quê? Você pode ser pego desprevenido em algum momento, tá? Por isso que é importante você conhecer o seu inimigo. Você vai responder, você vai fazer uma prova cuja banca, né, que vai organizar, é banca Sebrasp, conheça seu inimigo. Você vai decidir o que vai fazer PPCE, Banca IDECAM, conheça seu inimigo. Isso já trará para você uma grande vantagem em relação ao seu concorrente, tá bom? Então, nós agora iremos olhar algumas questões de compreensão e interpretação de texto e vamos debater, tá bom? Um abraço e aguarde aí.